Olá pessoal, aqui é o professor Guilherme do Pro Universidade. Estamos juntos aí em mais uma aula, tá? Nessa aula eu vou falar sobre quantifiers, são os quantificadores, palavras que dão ideia de quantidade. Esse assunto você pode acompanhar na apostila, ele está lá na unidade 8, ok? Então vamos lá. Palavras então que dão ideia de quantidade. Muito importante porque nas alternativas, às vezes é uma palavrinha que conta. É uma palavrinha que vai deixar a alternativa correta ou incorreta, certo? A palavra much, a tradução é muito ou muita, certo? Então você vê que a tradução dela é uma tradução do singular. Portanto, a palavra que vem depois de much não pode estar no plural. Essas palavras que não estão no plural, né, são palavras incontáveis, que em inglês a gente chama de mass nouns. Mass nouns são palavras com ideia incontável. Lembrando, às vezes a palavra, no português, ok, ela é contável, né? Mas no inglês ela é incontável. Então tem que considerar isso, tá, gente? Então usamos a palavra much antes de substantivos incontáveis, ou os mass nouns. Algumas delas. Advice. Advice significa conselho. Furniture. Furniture, mobília. Certo? Information. Informação. Essa não precisa traduzir, porque é uma palavra cognata. Milk, leite. Coffee, café. Money, dinheiro. Essas palavras, milk, coffee, money, né, no caso, milk coffee, assim como outras palavras que designam alimentos, elas precisam de ter um container, um recipiente para ser contado. Um copo de leite, uma xícara de café, uma caneca de café, enfim. Você precisa, então, de um recipiente para contar. Mas a palavra só ela é incontável, ok? Exemplo, então, I don't drink much coffee. Eu não bebo muito café, certo? Little já é o oposto de much. Pouco ou pouca. Também, né, usamos a palavra little antes de substantivos incontáveis, certo? Como aqueles que a gente viu ali. Olha os exemplos. John has little information about a new school project. O John ele tem pouca informação sobre o novo projeto da escola. Tá? Então a palavra information é uma palavra incontável, portanto eu estou usando little, significa pouco. Tá? Mas lembrando que little também pode ser um adjetivo, ok? Eu coloco antes de um substantivo para significar pequeno. Tá? Então olha aqui, ó. Little boy, meu pequeno garoto, ou meu garotinho. My little sister, minha irmãzinha. Tá? The little box, a caixinha. Certo, gente? Então, mas nesse caso, little é considerado um adjetivo e não uma palavra que indica aqui quantidade. Certo? Vamos então para many. Olha a tradução. Muitos ou muitas. Uma palavra, então, que está no plural. Portanto, ela vai, no caso, concordar com palavras que estão no plural. Usamos a palavra many antes de substantivos contáveis. Ok, gente? I drink many milkshakes in summer. Olha aqui, ó. Milkshakes, ó. Eu bebo muitos. Tom reads many books. O Tom lê muitos livros. Então tá aqui, gente, ó. Não se esqueça disso. Tá? Então, quando eu tenho, no caso, o pronome interrogativo how many, tá? Qual é a tradução de how many? How many é quantos ou quantas, certo, gente? Quantos ou quantas. Então, depois de how many, sempre haverá um substantivo no plural, sempre, certo? Voltando um pouquinho aqui, voltando no much, o how much, certo? Que a gente traduz como quanto ou quanta, certo? Quanto ou quanta vai ter uma palavra no singular, no caso, um substantivo incontável depois dele.
tá? How much money do you have? How much information can you give me? Ok, gente? Então, vamos lá ao many, tá? E o oposto do many? Few. Poucos, poucas. Usamos também a palavra few antes de substantivos contáveis, ou seja, palavras que têm plural. Robert wants few potatoes. O Robert quer poucas batatas, né? No caso, poucas batatas. Jane makes few mistakes. A Jane faz poucos erros. Ok, gente? Veja as seguintes observações. Em orações interrogativas e negativas, usamos much ou many sem problema, né? Vai depender do substantivo que vem depois da palavra, do much ou do many, né? Então, sem problema nas interrogativas e nas negativas. Is there much sugar in your coffee, Paul? Olha lá a pergunta, ó. Há muito açúcar no seu café, Paul? Então não faz diferença. Aqui estamos usando na verdade, essa sentença ela é negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Ó, isn't there? Tá? Ok? Em afirmações, much e many podem ser substituídos por a lot of, lots of ou plenty of. Como assim? De novo. Eu posso usar much e many em orações afirmativas. I drink much coffee every day. Mas eu posso substituir por essas palavras que eu vou dizer aqui, são palavras coringas. Por quê? Porque a lot of eu posso traduzir como muito ou muitos. Lots of, muito ou muitos. Plenty of, muito ou muitos. Ou seja, elas podem estar antes de palavras, substantivos contáveis ou incontáveis. I have a lot of friends, ok? Ou, no caso, she has plenty of money. They place a lot of incense sticks in the yoga studio. Eles colocam muitos incensos no estúdio de yoga. Então eu estou usando o a lot of aqui para substituir, no caso, many, porque eu estou falando de sticks, palavra que está no plural, certo? Olha só agora um detalhezinho importante, tá? Que tem a ver com o significado da frase. Olha esses exemplos. John has few coins in his pockets. Facilmente você vai traduzir, porque você sabe a tradução de few, poucos. No caso aqui, poucas. John tem poucas moedas no seu bolso, certo? Marina has a few coins in her pocket. A Marina tem algumas moedas no seu bolso. Então, se eu perguntar, quem tem mais moeda? No caso, o John ou a Marina? A resposta é, quem tem mais moeda? É a Marina. Por quê? Porque aqui, o artigo aqui, a, ele dá uma ideia positiva para few, que tem uma ideia negativa. Então, a palavra a dá uma ideia positiva. Então, a tradução de a few é alguns. No caso, alguns ou algumas, tá, gente? O mesmo ocorre aqui com little, tá? The leaflet had little information about the museum. O panfleto tinha pouca informação sobre o museu. Agora, ao colocar o artigo a antes de little, eu dou uma ideia positiva aqui para a expressão. The magazine had a little information about the museum. A revista tinha um pouco de informação ou alguma informação sobre o museu. Então, a little é mais do que little, assim como a few é mais do que few. Ok, gente? Dá uma olhadinha nessas sentenças. Ó. Beto has a large number of followers at Facebook. O Beto tem muitos seguidores no Facebook. Eu tenho essas duas expressões, a large number of e a great deal of, tá? Tudo isso aqui, que está em amarelo, substitui, no caso aqui, de a large number of, substitui many, certo? Só você lembrar, number, número, você conta. Então você vai substituir por many,
que vem antes de substantivos contáveis. Então, Beto tem muitos seguidores no Facebook, certo? Então, essa expressão toda aqui, você não vai traduzir palavra por palavra, você vai traduzir a expressão toda, que é muitos ou muitas, tá? Sinônimo de many. Embaixo tem outra expressão, a great deal of, certo? Brazilians have a great deal of hope of an equalitarian society. Os brasileiros têm muita esperança de uma sociedade igualitária. Então, gente, a great deal of veio para substituir, para ser sinônimo de much, ok? Much. Para você não confundir, como number você conta o número, você então lembra many, que é para contáveis, tá bom? Então, tudo isso aqui, a great deal of significa muito ou muita, tá bom? Então, vou até colocar aqui, muito ou muita. E a large number of, muito, muitos ou muitas, certo? Vamos seguir. Vamos aos exercícios que eu coloquei aqui só para a gente reforçar um pouquinho. Complete with much or many. Então, ou você usa much ou você usa many. Então, para isso, você dá uma olhada nos substantivos. Books on the table. Books on the table. Many books on the table. Muitos livros na mesa. Milk in the carton. Carton, que é, no caso, a embalagem, que a gente chama de Tetra Pak. Então, much milk in the carton. Tá? Não é cartoon. Cartoon é desenho animado. Children at the restaurant. Aqui, cuidado. Por quê? Porque a palavra children é uma palavra que está no plural. São os casos especiais do plural. Tá? Então, aqui eu vou traduzir, né, como crianças. Portanto, many children at the restaurant. Muitas crianças no restaurante. Wine in the bottle. Wine, vinho, incontável. Much wine in the bottle. Certo? Sugar in the coffee. Então, tem muito açúcar no café. Air in the balloon. Ar no balão. Eu não conto o ar. O ar é uma palavra incontável, assim como sugar, assim como wine, assim como milk. Então, much air in the balloon. E bins around the meeting room. Bins são lixeiras ao redor da sala de reunião. Pela sala de reunião. Então, bins está no plural. Portanto, many bins around the meeting room. Certo? Tem mais aqui alguns exercícios. Esse já caiu na Universidade OSEC de São Paulo. When they were introduced, electronic calculators were less powerful in cost than they do now. Então, quando elas foram introduzidas, as calculadoras eletrônicas eram menos potentes e custavam. E aí você tem que trabalhar aqui com a questão semântica, né? O significado aqui, a ideia, a coerência, e também a questão, né, da palavra correta, gramaticalmente falando, que você tem aí, ó, eles eram menos in cost, o quê? Muito mais, much more, do que agora, no caso as calculadoras, tá? Do politicians, aqui caiu na Unesp, Universidade também de São Paulo, do politicians work tarará, and earn tarará money? É uma pergunta, né? É uma pergunta, certo? Embora também podemos afirmar isso. Olha só, aqui tem a questão semântica muito importante. Do politicians work little and earn much money? Os políticos trabalham pouco e ganham e recebem muito dinheiro? É uma pergunta, né? Aqui pela palavra money, você já saberia que a palavra a ser usada aqui tem que ser ou much, ou no caso little. Aí você trabalha a semântica da oração e vê que, no caso aqui, faz sentido much por causa do sentido, né? Seguindo então, vamos ali no nosso último exercício. Esse caiu no ITA. Please, can you give us? Aqui você tem uma dica, você tem bit, tá? Bit. Então, bit você lembra de quê? A little bit, que é um pouquinho. Por favor, can you give us a little bit more
of that cake you baked yesterday? Por favor, você pode nos dar um pouquinho mais daquele bolo que você assou ontem? Certo? A little bit, então, gente, um pouquinho. E para finalizar a nossa aula de quantificadores, Universidade Federal de Viçosa, there are dangerous drivers on the streets nowadays. Lembra? O quantificador, ele vai quantificar um substantivo, certo? Portanto, olha o nosso substantivo aqui, ó. Drivers, está no plural, ok? Então, a lot of drivers, a very many drivers, isso aqui não existe, a very many. Very lot of, isso aqui também não existe. Very many of, também não existe. Ah, então ficou muito fácil. Letra A, tá? A lot of. There are a lot of dangerous drivers on the streets nowadays. Existem muitos motoristas perigosos nas ruas atualmente, tá? Nos dias de hoje. Então esse a lot of aqui, só para lembrar, gente, só para lembrar, ele pode substituir lots of ou plenty of, certo? Ou eu poderia utilizar, no caso, many, porque estamos falando de drivers, substantivo contável, ok? E agora? Gente, agora a gente sai um pouco da gramática e vamos dar uma olhada em alguns enunciados da prova da UFSC, que é muito importante aí, pois vocês logo mais estarão fazendo esse vestibular aí tão aguardado, tão esperado por vocês, tá? Então, a ideia de trabalhar o enunciado é porque, embora os textos vão ser diferentes dos que já aconteceram anteriormente em outras provas, os enunciados, eles se repetem no decorrer dos anos. Então é com essa intenção que eu venho aqui com alguns enunciados para a gente observar qual seria a inteligência que você vai ter na hora de responder a questão, tá? O que é difícil na prova da UFSC não é o texto, são as questões do texto, mais ainda, são os tipos de enunciados que são diferentes dos enunciados padrões dos outros vestibulares que a gente tem aqui na Grande Florianópolis e em alguns outros vestibulares aqui do estado, tá? Então vamos dar uma atenção aqui ao nosso enunciado. The statements in italics below were extracted or adapted from the text. As afirmações em itálicos abaixo, está aqui em itálico, ó, está vendo? Foram extraídas ou adaptadas do texto. E você me pergunta, tá, professor, mas cadê o texto? Gente, eu vou mostrar para vocês que é claro que você vai ler o texto, você vai interpretar o texto, vai ler o texto pelo menos 2 vezes, certo? Mas aqui é trabalhar a inteligência da questão e eu não vou precisar do texto para esta questão, muito embora você vai ler o texto, tá? Então, os enunciados em itálicos abaixo foram extraídos ou adaptados do texto. Eles estão todos corretos, olha só, estão todos corretos, tá? Tá aqui, tá tudo correto. Selecione as proposições nas quais a afirmação em B contradiz a afirmação em A, ok? Então, você tem 2 afirmações, A e B. Você só marcará a alternativa no caso, se B contradizer A. Então, você está trabalhando aqui com ideias contrárias, ok? Por isso que a busca por antônimos é a grande dica para você gabaritar essa questão. Então, olha lá. Thousands of people throughout the world use this secret every day. Milhares de pessoas por todo o mundo usam esse segredo todo dia. Olha aqui, esse segredo é usado no mundo todo por muitas pessoas diariamente. Gente, está falando da mesma coisa. O que fala em B, falou em A. É semelhante à ideia de A e B, portanto, você não vai marcar. No número 2, temos lá. The secret explains how you can obtain anything you want by visualizing it in your mind. O segredo, ele está falando aqui, só para dar uma ideia do texto, ele está falando aqui do livro O Segredo, certo? E do filme também O Segredo, que foi sucesso aí o livro que vendeu bastante, né? Então, foi best-seller, fugiu a palavra. O segredo explica como você pode obter
qualquer coisa que você quiser ao visualizar isso na sua mente. Obter qualquer coisa ao visualizar isso na sua mente. Na letra B, in order to get anything, com o intuito de obter algo, qualquer coisa, o segredo claims it's useless to figure out mentally. O segredo alega que é inútil imaginar isso mentalmente. Poxa, está falando aqui que é inútil imaginar, na letra B, e aqui falou que você vai conseguir se você visualizar na sua mente. Então você percebe que há ideias contrárias entre A e B, portanto está correta, ok? Certo? Então a palavra useless que dá uma ideia negativa aqui, certo? A oração B. Na 4, yet most people agree on one thing, the law of attraction works sometimes. Porém, muitas pessoas concordam em uma coisa, a lei da atração funciona algumas vezes. Então, funciona algumas vezes. Observe aqui na letra B. It's stated that people have different opinions. The law of attraction always works. É dito que, é falado que as pessoas têm diferentes opiniões. A lei da atração sempre funciona, mas isso está indo de encontro ao que falou antes, que falou que funciona algumas vezes. Aqui na letra B sempre funciona, e na letra A algumas vezes você tem ideias opostas, antagônicas, contrárias, portanto você vai marcar, ok? Então, a dica maior nesse tipo de enunciado é procurar pelas palavras antônimas. Seguindo então, essa questão aqui é uma questão de tradução, para aqueles que perguntam, tá, tem tradução na prova? Gente, é óbvio que tem tradução na prova. Você vai ler o texto e vai traduzir o texto mentalmente, vai fazer algumas anotações do lado dos parágrafos, certo? Você vai traduzir o enunciado, você vai traduzir as proposições, mas uma questão de tradução, como é que ela seria? Ela vem nesse formato. Isso aqui foi tirado do texto. Todas essas frases. Então, selecione as proposições que contêm traduções corretas para as palavras sublinhadas de acordo com o texto. Então, foram tiradas do texto e ele, então, aqui sublinhou o que foi traduzido. Though most people will argue that Jesus... Então, aqui, ó, though, uma conjunção, embora a maioria das pessoas... Está certinho, embora a maioria das pessoas, ó. Ok? Então, essa questão aqui é uma questão que você não precisa do texto, muito embora você vai ler o texto, certo? A man sitting in an armchair pretending to drive a new car. Pretendendo dirigir um carro novo. Pretendendo dirigir. Gente, isso aqui é para enganar os vestibulandos, mas não vai enganar você, porque você sabe que pretend, o verbo pretend, é o verbo fingir e não pretender. É um falso cognato, tá? E aquele falso cognato comum. É um falso cognato comum, sempre trabalhado aí pelos professores, tá? Então aqui está errado. Pretender é intend. Vou até escrever do ladinho aqui o que é pretender, ó. Intend. Certo? Então tá falso, você não vai marcar. She kept her thoughts positive by laughing at funny TV shows. By laughing. Ao rir. Laugh é rir, gargalhar. Ao rir. Então, o que ele falou aqui? Participando de, nada a ver, tá? Laugh é rir. A man tired of receiving bills. Um homem cansado de receber contas. Bill pode ser nota, uma nota, né, no caso de dinheiro, e pode ser contas também. Então, no caso, está correto receber contas. She suggests people stop watching the news. Ela sugere às pessoas parar de assistir às notícias. Parar de assistir. Parar para assistir é outra coisa. Aqui é parar de assistir as notícias, tá? Então não é para elas pararem para assistir. Falso.
tá? Stop to watch, parar para assistir. Stop watching é parar de fumar, ok? Mesmo outro exemplo. Stop to smoke. He stopped to smoke. Ele parou para fumar. Diferente de falar he stopped smoking. Ele parou de fumar, ok? E no último falou ali, Jesus, on the other hand, said. Aqui é uma expressão, por outro lado, tá? E não tem nada a ver com hand, com mão, com a outra mão. Não, não é com a outra mão. É uma expressão, e expressões, lembre-se, não podem ser traduzidas ao pé da letra. Você tem, então, on the other hand, por outro lado. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Aquele abraço para vocês e bom estudo.